primeira questão é que é acreditado, né, duas histórias, né, da Hilst na elaboração do unicórnio, que é o unicórnio e Matamoros, né? Eu quero saber, Eduardo, como foi a sua aproximação com essas duas histórias em particular para, assim, conceber o unicórnio, Tá. o seu filme? Olha só. E, na verdade, são histórias de livros completamente diferentes. O Unicórnio é a primeira ficção dela. Ela até então escrevia poesias e tal. É um livro... acho que a Hilda tem uma questão que ela, durante a vida toda dela, falou, que ela foi muito pouco lida, né? Acho que até bem conhecida, as pessoas falam de Hilda Hilst. É muito conhecida a fase pornográfica dela, né? Que ela escreveu o Caderno Rose-Lord Lamb e tal, onde ela tentou, assim, ser muito popular, ela queria sempre ser lida, né? Mas, ao mesmo tempo, uma literatura pornográfica, que ela fala, é pornográfico mesmo, né? Você perguntava para ela, você quer fazer arte? Ela, não, eu quero fazer pornografia. Mas você vai ler esses livros e de uma beleza incrível, né? Então, a Hilda, ela tinha essa questão de querer ser lida. E talvez agora, só agora, ela está sendo redescoberta, né? Ela foi homenageada na Flip, então toda a obra dela está sendo relançada. E acho que finalmente, assim, para mim é uma autora da altura da Clarice Lispector, assim, que é contemporânea dela. E acho que agora realmente vai ser conhecida. E o Unicórnio, ele foi a primeira prosa da Hilda, e ele tem uma fala muito difícil, porque são várias vozes simultâneas, sabe? São diálogos que você não percebe quem fala, quem responde. Então, por si só, é uma obra difícil, não só de ser lida, né? Acho que tem essa questão na obra da Hilda. Acho que depois que você supera essa leitura, né? Esse medo de encarar, ela se torna única, linda, assim, você vai num lugar onde você nunca esteve antes, sabe? Mas é uma obra muito difícil. Então, a minha relação era muito afetiva, assim, era de querer adaptar a Hilda porque eu gostava da Hilda, não porque era um livro bom para virar cinema. E o mesmo com Matamoros, que é um pouco mais narrativo, mas também tem essa característica de poesia. Então, eu já conhecia a obra dela, eram duas... Eu tinha uma memória sobre o Matamoros, o Unicórnio tinha lido recentemente, então eu tentei, na minha cabeça, pareciam que eram duas obras que podiam conversar, apesar de serem muito distantes. Sim. E daí eu fui preparando o roteiro, fui trabalhando nesse sentido. E, Eduardo, casando o Unicórnio com o Sudoeste, eu percebo que você trabalha com um elemento, não sei se ele pode ser determinado como fantasioso, no sentido de que o Sudoeste tinha essa questão de uma existência, né, de uma protagonista ser ali determinado por um dia, e agora o Unicórnio tem essa própria figura, né, do animal de forma até um pouco mística. Quero que você comente esse elemento e, já estendendo para você, Li, essa questão, como foi trabalhar nesse universo do Eduardo em que não existe necessariamente uma expressão do que acontece pela palavra, mas muito pela imagem mesmo? Quer começar, né? Pode ser. Toda a minha formação, ela se deu muito por um tipo de cinema em que a palavra não era o essencial, né, para se comunicar com o espectador. E eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer um filme como esse, né? Então, quando surgiu o convite do Eduardo, e principalmente por se tratar de duas obras literárias que são bem instigantes, eu fiquei muito estimulado, assim. E durante as filmagens, tudo me levava para entrar num universo e num tempo e espaço outros, assim, um tempo e espaço absolutamente próprios, né? E o Eduardo, com toda a sensibilidade dele, conseguiu imprimir isso na tela. E eu acho que o grande mérito do filme ele não está subserviente à literatura, e sim transmutar esteticamente aquelas questões literárias colocadas ali pela Hilda, mas com uma característica, com uma sensibilidade, com uma estética muito próprias. Eu acho que a questão das fábulas, né? Eu nunca pensei assim, vou fazer uma fábula, sabe? Não era um predispositivo ao filme.
verdade, a ideia era contar uma história, no caso do Sudoeste, em que ela crescia, envelhecia e morria no mesmo dia. E aí, depois de... é uma fábula, ok. É uma fábula, mas né, não acontece isso com as pessoas. Mas, antes de tudo, havia a ideia de trabalhar o filme nessa direção. Né, a gente conversou sobre isso um pouco antes. É a questão assim, de você usar determinados elementos para contar sentimentos que são muito humanos, né? Então parece que você se distancia de uma realidade, né? Na verdade, uma realidade que conhecemos, de um cotidiano, de ruas, carros, horários e tal, mas para falar de questões que são comuns a todos nós, sabe? No Sudoeste é o tempo de existência da personagem, né? O perceber o tempo passando, né? O fim da vida, né? O meio. E no Unicórnio é a relação, são vários os temas, mas passa por uma relação principalmente entre a menina adolescente e a mãe, né? Essa questão dela estar descobrindo o corpo e de ter uma relação de amor e ódio com a mãe e que ela não sabe como resolver isso e o que isso causa nela, sabe? Então, antes de tudo, era falar sobre essas questões. E a partir daí você cria um universo fabular, né? Você cria um unicórnio, você cria uma árvore com frutos venenosos, um lugar que aparentemente, né, não existe, a não ser na cabeça da menina, mas em função daqueles temas que você quer abordar, né? Outra coisa que acho muito curioso, Eduardo, no seu cinema, não diria nem só no unicórnio, mas no seu cinema, é justamente a encenação e também a fotografia. Você utiliza uma janela que é pouco usual, né? Que essa coisa extensa, né? Que pega quase o ambiente em sua totalidade. Eu quero saber como, para fazer um filme como esse, como você trabalha a dinâmica com o seu elenco. Porque os takes, né, eles começam primeiro com a exploração do ambiente para chegar aos personagens, e não o contrário. Quais as dinâmicas que você estabeleceu? Eu vou falar, talvez aí você complementa, não sei. Mas a questão para mim era... enfim, existe toda uma proposta estética do filme, que passa pelas cores, passa pelo formato da tela, passa por uma concepção de som, né, pela música, e que os atores estão inseridos numa proposta, né? Então, quando a gente começou a conversar, não só com Lia, Patrícia, o Zé, a Bárbara, eu mostrava referências e que eu achava importante, assim, para que eles entendessem o universo, né? Para que eles entendessem a forma como eu gostaria de contar essa história. Então, não adianta nada, por exemplo, eu ter um plano que dura aí 3 minutos e que tem esse tempo, né? Um tempo de percepção do espaço, e o ator está fora desse tempo, sabe? O ator, ele acho que existe toda uma estética que é boa também, mas que, enfim, de cinema que é quase que ação e reação, né? Você fala, o outro reage, você responde, que é muito... não há um espaço para contemplação. Então, para que esse espaço exista na tela, no fundo existe ali o movimento de câmera, existe tudo, mas o centro é o ator, sabe? Quem vai dar esse ritmo, né? Quem vai dar as pausas, quem vai falar, olha, vem aqui, aí ela vem, e os dois ficam olhando, e depois ela fala, não entendi, depois de, sabe, 4, 5 segundos, quando poderia falar imediatamente, são os atores, né? Então, para mim, era muito importante fazer com que eles entendessem o que era o filme quanto conceito, sabe? O que é você permitir uma contemplação entre as ações, sabe? O que seria, não gosto dessa expressão, mas é um tempo real, sabe? No sentido de não ser algo que está nesse causa e efeito, né? E é o que eu tentei passar para o líder, tentei passar para a Patrícia, para o Zé, assim, para a Bárbara, né? Eu acho que o filme ele se propõe a trabalhar com um tempo diferenciado, que não é o tempo do relógio, né, do cronômetro, né? Ele não está reforçando o tempo cronológico. E eu acho que está no domínio do diretor a extensão desse tempo, né?
mas a qualidade desse tempo, fundamentalmente, eu acho que está no olhar do ator, na respiração dos atores e das atrizes, está nas relações estabelecidas, está na postura, está no ambiente, está na música também. Então, como dialogar, fazer com que esses elementos dialoguem entre si e como fazer com que eles tenham certa coerência para instaurar um universo próprio, né? Então eu acho que o filme consegue casar tudo isso, consegue casar figurino, direção de arte, fotografia, opções estéticas da direção, movimento de câmera, com a delicadeza das atrizes, dos atores e compartilhar com o público um universo muito próprio e fazer com que o público embarque numa experiência mesmo. Eu acho que o diferencial desse filme é essa proposta de fazer com que o público se desloque totalmente do seu lugar comum e adentre numa experiência cinematográfica. E para você, ele foi importante estabelecer algum vínculo contemporâneo com essa história, uma vez que ela se passa, como vocês apontam, nesse universo particular? Eu acredito que o público, o espectador, ele busca muitas conexões, né, com essa história particular, com a contemporaneidade que ele vive. Mas você, como um ator, também necessitou disso na leitura, ou foi uma coisa mais intuitiva? Então, eu acho que quando você desloca um pouco o referencial temporal e espacial, você passa a enfatizar a questão em si. Então, deixa de ser importante se aquele tema está sendo tratado em determinado lugar ou em determinado tempo, e o tema ganha relevância, mais relevância, eu entendo assim. Então, essa história ela poderia se passar 100 anos atrás, como ela poderia se passar daqui a 200 anos, porque está tratando de questões essencialmente humanas, complexas, e não se propõe a resolver essas questões. Se propõe a apresentar essas questões, e essas personagens se relacionam ali para que essas questões venham à tona. Então, na composição, o que interessava mesmo era o jogo, a relação, e o quanto desse jogo e dessa relação revelaria para o espectador chaves de leitura da temática e da humanidade dessas personagens. Não necessariamente se aquilo se passou hoje ou se passou em qualquer outro tempo. Perfeito, Carlos, muito obrigado. Obrigado.